Bom dia, sou a Aline Martins. Eu queria agradecer a me permitirem participar. É a primeira vez que eu participo de uma atividade desse tipo. Então, a questão é divulgar a ciência nas redes sociais utilizando o microbit como ferramenta multidisciplinar. Então, como a gente aqui no caso, quando a gente pensa em divulgação científica, a gente pensa em museu. E hoje, essas atividades de divulgação científica, utilizando as redes sociais, está sendo vinculado ao Museu Ciência e Vida. E o uso do Make Code é por conta dos tempos de Covid, que desde março de 2020 nós estamos fechados. Então, buscamos algo para agregar a nossa participação junto à comunidade, porque o nosso museu ele tem a robótica como atividade permanente no museu. O nosso museu é novo, ele foi inaugurado em 2010. Ele está localizado no centro da cidade de Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que é uma cidade, pode dizer assim, muito pobre. Muitos dos nossos visitantes são os meninos que trabalham na rua vendendo bala, entre outras coisas que eles vendem na rua, e eles tiram um momento do dia deles, das vendas, para descansar no museu, passear no museu e fazer as atividades no museu. O nosso espaço tem aproximadamente 5.000 metros quadrados, e lá você pode encontrar disposições temporárias, planetários, temos auditórios e as salas de oficinas. E todas as atividades são completamente gratuitas. Então, o Museu Ciência e Vida, ele tem como missão estimular de forma interativa, dinâmica e lúdica a curiosidade do conhecimento científico, atuando como um espaço de divulgação, popularização da ciência e apoio ao professor. Então, quando a gente fala em interatividade, nada mais é do que trabalhar também com o Make Code. A nossa divulgação hoje está sendo através das redes sociais, que seria o Instagram, o Facebook e o YouTube. Então, as nossas atividades estão totalmente direcionadas às redes sociais por conta do museu ainda estar fechado. Não há ainda previsão de quando ele vai ser aberto. Essas são algumas atividades que a gente faz no museu com relação às atividades do lado esquerdo, presenciais, que são a robótica vinculada às exposições itinerantes do museu, o clube de robótica, entre outras atividades que eram presenciais e elas se tornaram remotas, ou então como uma atividade, um conteúdo exposto nas redes. E qual a principal atividade quando a gente fala da divulgação científica, quando a gente fala de robótica, é a questão do impacto de gênero. Por que é importante o impacto de gênero? Porque a gente consegue perceber que as meninas elas não se interessam pela robótica, não que elas não entendam, não que elas não queiram. O maior problema é porque elas são desmotivadas. Eu sou engenheira, sou mestre em ciências e tecnologias ambientais, mas a minha criação foi diferente. Mas tem meninas hoje que muitos pais ou familiares dizem que a área de exatas é coisa de menino, não de menina. Menina não é boa em matemática. E isso é completamente um erro. E com relação ao que eu falei dos meninos que frequentam o museu, a gente também quer equidade de acesso, a gente quer que eles tenham a oportunidade de ter acesso àquilo que as crianças com outro perfil social eles têm de robótica, eles também querem ter. E a gente dá isso. Hoje, a gente está projetando um projeto, montando um projeto para atender os surdos, robótica para surdos. Então, o museu ele também está ali para trazer o impacto de gênero, a robótica também, a equidade de acesso. O projeto que eu criei para a robótica foi Roboticando no Museu, que é levar a robótica para as redes sociais. Mas só que essa robótica não é uma robótica comum, só mostrar a programação ou a atividade. A ideia é que a gente vincule a robótica às ciências.
sendo que a robótica vai ser apenas uma ferramenta para o ensino de ciências. Então, é ajudar o professor, ajudar aquele aluno que precisa e quer aprender ciência. Aqui a gente vai começar com o microbit para fazer as simulações e a programação em blocos, que fica mais fácil de assimilar, principalmente como a gente não está presencialmente. Então, essas simulações, elas vão ser feitas, elas são expostas tanto no feed e como em vídeo, como fazer e como programar. A princípio, a gente vai fazer as programações mais básicas, como coração pulsando, escrever o nome, para dali a gente passar para uma atividade mais complexa, como essa, que é uma atividade multidisciplinar, que é, você já plantou um feijão? Esse feijão seria o quê? Aquela atividade que aqui no Brasil é muito comum, plantar o feijão no algodão. Mas aí, por que a gente não pode usar robótica? Aí a gente vai usar robótica, sim. A gente vai usar robótica para atividade se tornar multidisciplinar. A gente vai usar o sensor de luminosidade do microbit. O professor pode trabalhar com o tempo, pode trabalhar com as medidas, o sensor de temperatura, fazer o levantamento de dados. Tudo isso utilizando o microbit como ferramenta. Porque os alunos vão aprender a programar, eles vão aprender a fazer análise de dados, e dali, se você for perceber, a questão de atividades ou então de conteúdo formal é muito... Desculpa.